Há um momento em que a alma começa a gritar, não com palavras, mas com silêncios. Um cansaço que não é físico, uma saudade que não é de um lugar. É a saudade de si mesmo. Na pressa em viver, em fazer, em cumprir papéis, a gente se perde daquilo que é essencial. O mundo nos treina a buscar fora aprovação, sucesso, reconhecimento. Mas quanto mais a gente busca, mais distante parece estar o que realmente importa. E chega uma hora em que tudo parece ruído. Mesmo rodeado de gente, o vazio grita por dentro. E então algo em você sussurra, baixo, quase imperceptível, que talvez a resposta não esteja no barulho. Talvez esteja no silêncio que você evitou a vida inteira. O silêncio incomoda. Ele obriga você a escutar o que está tentando esquecer. Mas é justamente nesse desconforto que mora a chave da transformação. Porque o silêncio, quando acolhido, não é ausência, é presença, é cura. É como entrar num templo sem paredes, onde não há ninguém te observando, exceto você mesmo. E ali, sem máscaras, sem distrações, você começa a se reencontrar, começa a lembrar do que foi esquecido, que você não é seus medos, não é suas conquistas, não é o personagem que o mundo te fez vestir. Você é aquilo que permanece quando tudo cala. Existe uma inteligência profunda no ato de silenciar. E não estamos falando apenas de calar a boca, mas de aquietar os julgamentos, os pensamentos acelerados, a necessidade de controlar tudo. Silenciar é confiar, é abrir espaço para sentir o que realmente está vivo dentro de você. E isso exige coragem, porque no silêncio não dá mais para fingir. No silêncio você se vê, e ao se ver com honestidade, talvez perceba que a sua dor não veio para te destruir, mas para te acordar, para te tirar do piloto automático, para te devolver a vida de verdade. Não é sobre parar o mundo, é sobre parar dentro de si, nem que seja por um instante de presença, de respiração profunda, de escuta, porque nesse espaço sagrado, onde nada é exigido de você, algo começa a se reorganizar. Emoções se assentam, verdades escondidas emergem, e uma paz, ainda que tímida, começa a se insinuar. Você não precisa entender com a mente, precisa sentir com o corpo, e deixar que esse silêncio vá abrindo clareiras dentro da selva emocional onde você se perdeu. Este vídeo não é só sobre o homem que escapou da simulação, é sobre você. Sobre o momento em que, cansado do barulho, você decide parar. E nessa pausa, finalmente escuta aquilo que sempre esteve tentando te alcançar, a sua essência. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes. Há uma raiva que não grita, uma raiva que não quebra copos nem bate portas. Ela se esconde atrás de sorrisos forçados, silêncios engolidos e palavras que nunca foram ditas. Essa raiva silenciosa vai se acumulando como uma névoa densa, ocupando espaços dentro do corpo, apertando o peito, enrijecendo a mandíbula, desorganizando o sono. E quando menos se espera, ela se transforma em ansiedade, em cansaço crônico, em tristeza que não tem nome. O corpo sente aquilo que a mente tenta negar, porque tudo o que não é expressado é armazenado. E o que é armazenado, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. A ciência já revelou o que o espírito sempre soube. Emoções não compreendidas nos adoecem. A raiva, quando não reconhecida, ativa de forma intensa a amígdala, a sentinela emocional do cérebro. Ela nos prepara para a luta, mesmo quando não há inimigo. Nos mantém em alerta, mesmo quando há segurança. A cada nova frustração reprimida, mais tensão se acumula. A resposta é sempre a mesma: impulsividade, afastamento, rigidez. Mas o que poucos percebem é que essa raiva não nasce só do presente. Ela é o eco de dores antigas. É a voz de um passado que ainda não foi digerido, e por isso ela não pode ser ignorada, nem alimentada, precisa ser compreendida.
Epicteto, um sábio estoico, nos lembrava que não é o que acontece conosco que nos fere, mas como reagimos ao que acontece. A raiva por si só não é inimiga. Ela é um alarme, um sinal de que algo dentro de nós precisa ser olhado. Quando compreendida, ela se transforma em força. Quando negada, se transforma em veneno. O segredo está em criar um espaço entre o estímulo e a reação. Um intervalo onde a consciência possa respirar. Nesse espaço, algo mágico acontece. Você deixa de ser refém do impulso e se torna criador da resposta. Respirar. Parece simples demais, mas é poderoso. A raiva acelera, a respiração desacelera. Quando o sangue ferve, quando o corpo tensiona, feche os olhos. Inspire como quem volta para casa. Expire como quem solta um fardo antigo. E então, visualize um bambu. Sim, um bambu. Ele se dobra ao vento, mas não se quebra. Ele aceita a força que não pode controlar, mas nunca perde seu eixo. Esse é o convite. Cultivar flexibilidade sem perder firmeza. Ser raiz e ser leveza ao mesmo tempo. A raiva é uma mensageira. E toda mensagem só cumpre seu propósito quando é escutada. Não é preciso lutar contra ela. É preciso sentar-se com ela, escutá-la e então deixá-la ir. Porque por trás da raiva, quase sempre, existe uma dor antiga, uma dor que não foi acolhida. Uma dor que espera em silêncio para ser libertada. E quando isso acontece, o que resta é espaço. Espaço para a paz. Espaço para o amor. Espaço para você voltar a ser quem sempre foi, antes de carregar o peso que não era seu. Há um tipo de silêncio que não amedronta. Ele não é o silêncio da ausência nem o do esquecimento. É o silêncio da escuta profunda. O silêncio que acolhe, que revela, que cura. Não aquele silêncio forçado, feito de palavras engolidas e emoções sufocadas. Mas o silêncio que nasce quando você para de fugir de si, quando você desliga os ruídos do mundo e se aproxima, enfim, da própria alma. Vivemos rodeados de estímulos, luzes, notificações, vozes, cobranças. E, no entanto, quanto mais barulho, mais perdidos nos sentimos. É que o excesso de som não nos conecta, nos dispersa. Somos treinados a evitar o silêncio porque ele nos obriga a sentir. E sentir pode ser desconfortável. No silêncio não há distrações. Só você, com suas memórias, seus vazios, suas verdades escondidas. Mas é justamente ali, nesse espaço cru e íntimo, que a cura começa. Carl Jung chamava isso de encarar a sombra, aquela parte esquecida, oculta, rejeitada de nós mesmos. E o silêncio funciona como um espelho. Ele mostra o que está por trás do personagem, por trás das defesas, por trás do que você quis esconder até de si mesmo. Mas não há julgamento, não há urgência, apenas presença. E essa presença é transformadora. Porque quando você para de fugir da sombra, ela para de te perseguir, ela começa a se integrar. E aquilo que parecia assustador torna-se parte da sua força. Há uma sabedoria antiga que diz: o mundo externo só começa a te escutar quando você se silencia por dentro. Eckhart Tolle chamou isso de presença, um estado onde não há esforço, apenas consciência. Nesse espaço, você não precisa mais provar nada, não precisa reagir a tudo, não precisa se defender. É como se por um instante o tempo parasse e tudo aquilo que parecia caótico começa a fazer sentido. Não pela lógica, mas pela paz que emerge do fundo do peito. A mente, como o mar, vive agitada na superfície, mas lá no fundo, em suas profundezas, tudo é silêncio, tudo é serenidade. A descida até esse ponto não é fácil, requer entrega, requer vulnerabilidade, mas quando você mergulha, encontra clareza, encontra direção, encontra aquilo que sempre procurou nos outros, nas metas, nas respostas prontas. E o mais curioso é que o silêncio não traz respostas diretas. Ele traz perguntas melhores. E são essas perguntas que te libertam.
Nesse vazio interior, você começa a se lembrar de quem é, sem os papéis, sem os medos, sem os condicionamentos. E quando isso acontece, algo muda. Não lá fora, mas dentro. E o que muda dentro transforma tudo ao redor, porque o silêncio verdadeiro não te isola, ele te reconecta. Te devolve ao fluxo natural da vida. E nesse fluxo não há controle, há confiança, há entrega. E há a sensação profunda de que, mesmo sem entender tudo, você finalmente começou a voltar para casa. Muitos confundem controle emocional com frieza, com se conter até explodir, com fingir que está tudo bem quando por dentro tudo ruge. Mas o verdadeiro controle não é sobre calar sentimentos, é sobre escutá-los com clareza. É saber quando o coração está gritando por atenção e, ao invés de sufocá-lo, sentar-se ao lado dele com respeito. O autocontrole verdadeiro não é uma negação, é uma presença firme e amorosa diante da tempestade. É olhar para o que se sente sem se perder no que se sente. A neurociência hoje confirma aquilo que antigos mestres já sabiam. Quando cultivamos práticas de presença, como a meditação ou a simples respiração consciente, estamos ativando regiões do cérebro ligadas à razão, à empatia, à visão mais ampla da realidade. O córtex pré-frontal começa a se sobrepor à amígdala, que dispara respostas impulsivas e automáticas. É como se ganhássemos um segundo de lucidez antes de reagir, um segundo de liberdade. E é nesse espaço que o destino se transforma. Mas há um equívoco sutil na busca espiritual que muitos cometem. Pensam que desapego é indiferença, que equilíbrio é anestesia. E ao tentarem eliminar as emoções desconfortáveis, acabam se distanciando de sua própria humanidade. A liberdade emocional não está em se tornar imune ao sentir, mas em permitir que as emoções passem por você sem te dominar. É aceitar a raiva, a tristeza, o medo, sem se tornar eles. É acolher, compreender, transitar. Porque tudo o que é sentido com consciência se transforma. Não é preciso ferramentas complexas para iniciar esse processo. Às vezes, tudo começa com uma pergunta simples, feita no meio do turbilhão. O que eu estou sentindo agora? Essa pergunta abre uma fresta, uma pausa. E nessa pausa, algo se reorganiza. Nomear o que se sente traz luz ao caos. E onde há luz, há escolha. A escolha de não repetir padrões antigos. A escolha de não devolver dor com dor. A escolha de não fugir, mas de respirar. Controle emocional não é rigidez. É flexibilidade com consciência. É dançar com as emoções, sem se perder nos passos. É saber que mesmo quando tudo parece desmoronar, existe dentro de você um ponto de estabilidade. Um centro que observa, que compreende, que não reage, responde. Esse ponto é seu. E quanto mais você o acessa, mais ele se fortalece. Até que um dia, sem perceber, você se torna aquele que não precisa mais fugir de si, porque aprendeu a ser morada para suas próprias tempestades. Porque descobriu que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, está em não ser mais controlado por ele. Há uma força silenciosa que se revela quando você decide, enfim, parar de lutar contra si mesmo. Quando a necessidade de vencer, de provar, de resistir, começa a se dissolver na simples presença de estar. Nesse momento, algo se abre, e o que antes parecia ser um caos emocional incontrolável, começa a se mostrar como parte de um processo muito mais amplo, o seu despertar. Despertar não é uma explosão repentina de consciência, é um desabrochar suave que acontece quando você começa a se permitir ser inteiro, mesmo nas partes que sempre tentou esconder. O silêncio e o controle emocional juntos não constroem um escudo. Eles constroem um espaço onde você pode ser vulnerável sem perder a força, onde pode sentir profundamente sem ser dominado, onde pode se mover com firmeza sem perder a delicadeza. Nesse espaço, a verdade deixa de ser um conceito
e passa a ser uma experiência. Você sente quando está alinhado, você sabe quando está conectado, e esse saber não vem da mente, vem da alma. A presença é o solo fértil, onde todas as transformações reais acontecem. Quando você está presente, o medo perde força, a raiva se transforma em alerta, a tristeza se transforma em escuta. A presença te devolve o que o mundo tirou, o direito de ser inteiro. E com isso, você para de buscar soluções fora. Porque entende que tudo o que precisa para seguir, para curar, para viver com verdade, já está aí, dentro de você. Sêneca dizia que o maior impedimento para viver é a expectativa. E talvez seja isso que nos mantém presos. A ilusão de que a paz está em algum lugar no futuro, ou em algo que ainda precisa acontecer. Mas a paz não é um prêmio, é uma prática. É uma escolha diária de voltar para si, de respirar no meio do caos, de escutar no meio do ruído. É saber que mesmo quando tudo lá fora parece desabar, há dentro de você uma fonte inesgotável de sabedoria e calma. A verdadeira saída da simulação não é escapar do mundo, é acordar dentro dele, é olhar para o cotidiano com novos olhos, é perceber que cada emoção, cada silêncio, cada momento de dor são convites para retornar ao seu eixo. E quando você aceita esse convite, algo muda. Não lá fora, mas no seu jeito de estar. E esse jeito novo, mais inteiro, mais sereno, mais verdadeiro, se espalha, toca, inspira, transforma. A jornada não termina quando o vídeo acaba. Ela começa quando você decide caminhar com mais consciência, com mais compaixão por si mesmo, com mais coragem para sentir e transformar. Porque o despertar não vem com alarde. Ele vem em silêncio, ele vem com presença, e quando chega, nada mais precisa ser como era antes. Você passou a vida inteira tentando entender o que estava errado, tentando se encaixar, tentando se proteger, tentando encontrar sentido em um mundo que muitas vezes parece girar no vazio. Mas talvez a pergunta não seja o que está errado comigo, e sim o que dentro de mim ainda está dormindo. Porque não é ausência de força, nem falta de coragem, é apenas esquecimento. Esquecimento de quem você é quando se desprende das exigências, das expectativas, das máscaras. Quando por um momento você se cala e ouve. O que aquele homem viu fora da simulação não foi um lugar, foi um estado de clareza, de inteireza, de verdade. Ele não trouxe uma nova crença, trouxe uma lembrança, a lembrança de que não estamos aqui para sobreviver mecanicamente, mas para viver com profundidade, sentir com inteireza, escutar com presença, escolher com consciência, porque a realidade que nos prende é feita de distrações, mas a que nos liberta é feita de silêncio, e talvez esse seja o maior segredo que ele revelou. Que a chave não está escondida em doutrinas, técnicas ou fórmulas. Está na capacidade de estar com o que é, de se permitir sentir, de se permitir parar, de se permitir ser. Porque quando você deixa de fugir do agora, algo se realinha. E aquilo que parecia impossível, a paz, a clareza, a liberdade, começa a se tornar natural. Porque sempre esteve ali, só estava encoberto. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser entendido por completo. A jornada não exige perfeição. Ela exige presença, a cada passo, a cada escolha, a cada silêncio. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Talvez ainda seja tímido, talvez ainda vacile, mas está vivo. E isso é tudo o que importa. O mundo precisa de pessoas despertas, pessoas que não apenas sobrevivem, mas vivem com verdade, que sentem, que se escutam, que ousam ser. E se essa mensagem tocou algo em você, mesmo que seja uma faísca, guarde isso com carinho. Cultive isso com atenção, porque é assim que o despertar começa, silencioso, profundo, irreversível. E ele já começou em você. Agora,
Existe um ponto silencioso dentro de você que nunca se corrompeu. Um ponto intacto, mesmo depois de tudo o que já te feriu, mesmo depois de tudo o que você precisou esconder, ceder ou suportar. Esse ponto é a sua origem e também o seu destino. Ele não está no futuro, ele não está no passado. Está aqui, agora, esperando que você o reconheça. Porque não é preciso chegar a lugar algum quando você já é o lugar que procura. A dor que você sente não é o fim, é a passagem. Ela anuncia a travessia. A tristeza que te visita não é fraqueza, é purificação. É como a chuva que limpa o pó de um caminho esquecido. E a raiva que arde no peito não é um erro, é a voz de algo que precisa ser escutado com mais cuidado, com mais maturidade, com mais amor. Tudo o que sente tem um propósito. Tudo o que emerge tem um sentido quando visto com os olhos da presença. Ao integrar o silêncio e o controle emocional, algo dentro de você começa a tomar forma. Um eixo, uma clareza, uma nova relação com o mundo e com o tempo. Você para de correr atrás da paz como se ela fosse um prêmio inalcançável e começa a habitar a paz que nasce quando se aceita tudo o que é, sem rejeitar nada. Porque a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece. Está em aprender a caminhar por dentro do que acontece, sem perder a conexão com quem você é. E então, o que antes era apenas sobrevivência se transforma em vida. O que antes era resistência se transforma em fluxo. O que antes era medo se transforma em sabedoria. Porque agora você sabe. Sabe que pode atravessar qualquer tempestade sem perder sua direção. Sabe que pode acolher qualquer emoção sem se afogar nela. Sabe que há um lugar em você onde tudo se reorganiza, onde tudo encontra paz. E esse lugar é você. Não há mais nada a alcançar, apenas algo a lembrar. Lembrar que você é parte de algo maior, que você é a própria consciência desperta caminhando por este mundo, que o despertar não é um evento final, é um processo vivo que se renova a cada escolha, a cada silêncio, a cada respiração, e que a simulação não é o inimigo, é o cenário onde a alma se revela. Este é o novo começo. E ele não depende de mais nada, porque ele já está acontecendo, agora, em você.